Este então é um vídeo de apresentação. Aqui você vai conhecer o curso e você vai saber de fato o que você pode aprender com ele. E no final deste vídeo, vou deixar para você partes da gravação de uma das videoaulas. É como se você estivesse dentro do curso. Você vai analisar a didática, você vai analisar a qualidade da imagem e, mais uma vez, você vai saber o que de fato você vai aprender comigo dentro deste curso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Olá, meu nome é Daniel Zupa, sou desenhista e arte finalista profissional. Eu desenho e arte finalizo da mesma forma que Alex Ross e Norman Rockwell. E eu me especializei em 3 coisas porque eu sabia que se eu aprendesse essas 3 coisas, eu poderia desenhar e arte finalizar praticamente tudo. E essas 3 coisas que eu me especializei são: primeiro, desenhar retratos à mão livre. Segundo, desenhar o corpo humano com fidelidade anatômica, ou seja, com detalhes reais da musculatura. E terceiro, aprender a realizar arte final no estilo Alex Ross e Norman Rockwell. Bom, eu sou também o criador do curso de desenho de anatomia humana Daniel Zupa, que é onde eu ensino todas as minhas técnicas, ou seja, o meu método de como desenhar retratos à mão livre e o corpo humano com detalhes fiéis da musculatura. Mas este aqui é o curso de pintura, ou seja, de arte final, que serve tanto para iniciantes como para você também que já está em um nível avançado, mas quer então chegar à faixa preta, ou seja, ao nível profissional. Sim, aqui a galera também troca de faixa da mesma forma que no curso de desenho. Essa imagem do Homem-Aranha que você está vendo aqui agora, você vai realizar aqui junto comigo nesse curso, é um dos exames de faixa. Bom, antes de entrar em detalhes aqui do curso, primeiramente eu vou te explicar 2 coisas fundamentais. Olha só, quem desenha à mão livre é desenhista. Quem faz arte final é arte finalista, são profissões diferentes. E agora sim vou explicar a diferença entre desenhar à mão livre e fazer arte final. Porque a realidade é que muitos não sabem e confundem desenho realista com arte final realista. Por quê? Porque o nome se popularizou. Entenda uma coisa, quem faz desenho é desenhista, quem faz arte final é arte finalista. Vou melhorar o exemplo. Este é um desenho realista porque ele tem fidelidade anatômica. Este não é um desenho realista. Este terceiro exemplo também não é um desenho realista, mas, por ele ter a arte final realista, ele também pode ser considerado como um desenho realista. Se você não sabe o que é a arte final é o acabamento que se faz sobre o esboço, em cima do esboço. Por exemplo, aqui eu fiz um desenho realista e aqui eu fiz a arte final realista. Olha só por fim de curiosidade, eu vou dizer para você que eu me envolvi com desenho quando eu tinha meus 14 anos de idade, mas com 18 anos eu tive que parar, tive que abandonar, deixar de lado, porque eu tive que procurar um emprego. Isso lá por volta de 1998, 99. Porém, em 2016, numa ida ao dentista, o dentista me perguntou o seguinte: Daniel, com que você trabalha? Porque daqui 2 anos você vai ter que trocar todos os dentes da sua boca. Na época eu trabalhava como projetista de máquinas. E o estresse do trabalho ele se manifestava durante a noite, me fazendo roer os dentes a noite inteira. Bom, qualquer outra profissão que eu resolvesse, que eu escolhesse começar, eu teria que começar do zero. Então eu pensei, por que eu não volto a desenhar novamente? Porque de fato, qualquer profissão que eu começasse, teria que começar do zero. Eu falei, bom, vou começar com desenho, vou fazer o que eu gosto. E daí eu fiz as contas, com o dinheirinho que eu tinha, eu poderia me manter por um certo período de tempo, até que eu conseguisse já ter uns resultados melhores e conseguir vender trabalho para fora do Brasil, que são vendas de arte para colecionadores. E de fato eu consegui. Mas claro que não foi assim tão fácil. Após 18 anos parado, eu obviamente perdi totalmente minha habilidade e tive que começar do zero de novo. Ou seja, fui em faixa branca por 2 vezes. E o que eu fiz? Eu fiz o que todo mundo faz. Eu fui procurar por vídeos na internet. Mas olha só, todo mundo sabe disso, mas não quer enxergar. Ninguém ensina na internet. Internet são dicas. Então eu sabia disso. Eu estava perdendo meu tempo. Bom, se eu quisesse chegar a nível profissional, eu teria que pagar por isso. Eu não estava procurando por dicas. Eu tinha um prazo para aprender. Eu tinha uma obrigação de aprender. Então eu acabei fazendo investimento em cursos de fora do Brasil. Por quê? Porque um curso é um GPS. Basta seguir o GPS que vai chegar no resultado final. Comprei cursos, como eu disse, para fora do Brasil, em dólar, caríssimos. E nesse tipo de investimento eu investi quase 10 mil. Ou seja, minha renda, aquela rendinha que eu tinha preparado ali para o prazo de aprender, já tinha diminuído. Então eu tinha que aprender muito mais rápido ainda. E o meu pensamento foi, bom, eu vou diminuir o prazo, mas eu tenho um GPS, basta seguir o GPS. Como eu disse, eu não tinha tempo para perder. Basicamente eu tinha uma obrigação de aprender. E foi através desses cursos de pintura que eu aprendi de fato a arte finalizar no estilo Alex Ross e Norman Rockwell.
E agora eu estou aqui, dividindo esse meu conhecimento para ajudar a realizar o sonho de outros que, assim como eu, acreditam que é possível. Mas vamos lá, já está preparado para saber o que de fato você vai aprender aqui nesse curso? Você já sabe que é um curso de pintura gouache no estilo Alex Ross e Norman Rockwell. Quando se fala curso de pintura, significa que é um curso de arte final. Arte final, pintura, acabamento, é tudo aquilo que você faz em cima do esboço, como eu expliquei no início do vídeo. E só para que você saiba em que nível se trata esse curso, ou seja, o quão longe você pode chegar através dele, dá só uma olhada em alguns dos exames de faixa. Sim, todas essas artes que você está vendo aqui, você vai realizar no curso. E além do mais, você tem 7 dias de garantia. Dentro do prazo de 7 dias, se você não gostar, se você achar que não é para você, basta pedir o dinheiro de volta. Bom, sendo então um curso de pintura, significa que eu não vou te ensinar a desenhar, mas essas artes, ou seja, os esboços vão estar preparados para você poder fazer o download, e aí com o download você transfere para sua folha de trabalho. Cada exame de faixa, cada estudo você vai ter então um PDF, ou seja, um desenho para você poder baixar. Claro que se você já é aluno do curso de desenho de anatomia humana da Daniel Zupa, você com certeza pode realizar todos os trabalhos aqui do curso de pintura gouache à mão livre. Basta usar as técnicas do método Daniel Zupa, assim como você já conhece. Mas claro que antes de passar pelos exames de faixa, você vai aprender o básico. Como eu disse, é um curso de pintura gouache tanto para iniciantes, quanto também para quem já está em nível avançado, mas quer chegar à faixa preta. Bom, você vai aprender sobre pincéis, vai treinar traços, conhecer os efeitos, como segurar no pincel, de modo que você tenha mais precisão quando é necessário e de modo que tenha mais liberdade quando é necessário. Vai aprender também sobre os tipos de pincéis e cada resultado que cada pincel dá. Vai aprender a preparar tinta para tipos de acabamento e tipos de pincéis. Vou te mostrar também quais são as melhores folhas para o nosso estilo de trabalho. Vou te passar também conhecimento sobre o disco cromático, a harmonia das cores, o que as cores representam, ou seja, quais são a sensação que cada cor representa. Vou te ensinar várias técnicas, você vai aprender a criar tons de pele, a como criar efeitos de cabelo, de luz, de sombra, nuvens, cromo, fogo, água, enfim. Só pelos exames de faixa você já sabe que nível que é esse curso. E além do mais, como eu disse, você tem os 7 dias de garantia. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. A decisão está nas suas mãos. Eu espero te ver na área de membros. Mas eu vou te dar algumas dicas referente a essa aula. Partes do processo. Basicamente isso. Partes do processo. Então, essa aula aqui, por exemplo, ela deve ter levado basicamente umas 3 horas para fazer. Eu não sei, umas 3 horas, 3 a 4 horas. Tá? Então, eu peguei parte do processo para poder apresentar aqui no YouTube para você. Como disse, ela é uma exceção. Eu nunca fiz isso, eu nunca coloquei vídeos do YouTube dentro do curso e nem aulas do curso do YouTube. E nunca vai acontecer. Mas vai ser interessante. Eu tenho certeza que ainda assim vai acabar te ajudando. Beleza? Então vamos à aula. Mais um detalhe aqui, por que eu tenho que usar o branco e não usar o branco do papel? Porque existem detalhes, por exemplo aqui, ó, em que tem essa passagem do azul, ele não vai combinar, olha só aqui no nariz, ele não vai combinar com a cor do papel. É necessário usar um branco aqui. O azul tá clarinho, o azul tem um branco no azul. E esse branco que tem no azul vai dar muita diferença com o branco do papel. Por isso que vai ser necessário passar tinta branca em tudo. Inclusive esses detalhes aqui também, ó, não vão funcionar se não for em cima da tinta branca. Vou iniciar a pintura então com o pincel chato de 13 mm. Tá? É uma área maior, eu posso trabalhar com ele. Lembrando também que agora eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Lembra desse pincelzinho? Esse pincelzinho faz parte daquele kit baratinho, que vem 10 ou 12 pincéis, eu não lembro. Aí. Bom, primeira coisa então, umedecer o pincel na água limpa, separar um pouquinho do branco. Posso até pegar daqui de dentro já, do compartimento, mas eu vou separar, porque eu sei que eu vou ter que misturar ele depois, então já deixo ele separadinho aqui já.
Dessa forma eu já consigo diluir na quantidade que eu quero também. Lembrando que nós vamos trabalhar com a tinta sempre bem diluída. E agora eu vou pegar então o pincel número 6 para fazer a mistura do cabelo dele. E vou usar o próprio pincel para fazer os fios também. Cabelo, barba, são coisas que você não precisa se matar para fazer. São meros detalhes. Perceba que eu estou trazendo de dentro para fora. Como assim de dentro, Daniel? Da parte mais cheia. Essa parte vai ser preta. Porém, do lado de fora vai ser mais clarinho. Ele tem que morrer mais fininho. Se eu começar de lá para cá, toda vez que eu encosto o pincel, eu começo mais grosso. Mas toda vez que eu saio com o pincel, ele sai mais fininho. Então por isso que eu começo daqui para lá. Qualquer coisa você pode testar. Separa um pouquinho de tinta e faz um teste. Será que é essa cor? Será que não é? Aí no teste você vai saber. Testando com a mesma folha. A mesma folha satinada. Nesse caso aqui, o papel satinado, eu estou usando a mesma folha. Não adianta testar em folha diferente. Pura água, olha só. Pura água. Só para criar um degradezinho. Tá vendo? Água aqui, ó, gotícula d'água. Tira as gotículas d'água para não borrar o desenho. É pura água, só para mesclar esse vermelho escuro aqui, meio sujo, com o branco. E por enquanto é só. Depois vamos acrescentar outra cor. Ele tem um azulzinho meio esverdeado, né? Mas por enquanto é só. Bom, o ideal aqui, eu vou dizer para você, é realizar tudo isso no rosto inteiro e deixar por último então o preto. Tudo isso o que, Daniel? A parte branca nós realizamos em todo o rosto. Esse sombreamento meio avermelhado aqui também em todo o rosto. Os detalhes também de azul, um pouquinho esverdeado, também em todo o rosto. Só que para mim fazer isso a câmera ela vai ficar um pouco longe e você vai perder alguns detalhes. Então eu vou fazer por parte. Mas como eu disse, o ideal é completar. Por que completar? Porque já que você criou esta cor aqui, o ideal é você aproveitar essa cor no rosto inteiro. Mas como eu disse, eu quero pegar aqui então parte por parte. Aproveitar aqui que a câmera está mais próxima e eu consigo pegar essa dimensão. E você consegue pegar mais detalhes do que eu estou fazendo. Aqui na borda posso escurecer um pouquinho mais. O cabelo está fazendo volume, né? Como ele está envolvido na sombra, então conforme o cabelo vai dando volta lá atrás, vai escurecendo. Bom, agora é só esperar secar ou passar o secador para a gente poder finalizar o cabelo. A última coisa que nós vamos fazer é o preenchimento da área aqui no fundo. Por que é a última coisa? Porque pode cair algum respingo. Existe muito trabalho a ser feito aqui ainda e pode cair algum respingo de tinta ou de água aqui nessa parte e vai manchar. Então essa lateral aqui do rosto aqui, o preenchimento de toda a folha, vai ser a última coisa a ser realizada. Neste momento vou usar o pincel número 4. Se você tem o número 4, número 5 ou até menor que eles, não tem problema. Use aqui no cabelo para você treinar os traços, treinar, conhecer os pincéis. Um pouquinho de azul no verde. Já fizemos a parte em verde, já fizemos a parte em preto.
Agora eu vou colocar um pouquinho de azul. Tiro o excesso. Nesse caso aqui já tá legal. Então eu vou lavar o pincel. Tiro o branco. Tiro o excesso de água. Nesse caso não precisa de excesso d'água. Sempre nos pezinhos, né? Ou no início ou no final do traço. Sempre no início ou no final do traço para tirar essa definição, essa nitidez do traço. Vou fazer olha só como é que eu estou pegando de cima para baixo, que eu estou empurrando ele tudo para baixo. Vou empurrando, aproveitando, fazendo contorno. Aí, estou empurrando a tinta para baixo. Ela vai se concentrando aqui, ela já vai criando esse contorno. Que mesma coisa. Lembrando que eu estou utilizando uma folha papel satinado, então talvez dê diferença, dependendo do papel que você está usando. No papel que você está usando, se não for satinado, é muito mais fácil. O papel satinado é mais complicadinho porque a tinta seca muito rápida. Isso é típico do papel. Não tem o que fazer. É só seguir a sombra. Segue a sombra conforme está no esboço, que vai dar certinho. Lembra? É o modelo, né? É o estilo de desenho. Pintar conforme desenha. Ou seja, pintar conforme esboço. Simples assim. A questão do dente, vou te dar uma dica aqui. Nunca fazer isso aqui que eu estou fazendo. A divisão do dente. Nesse caso eu estou fazendo porque aqui realmente é sombra. Nós vamos escurecer ao máximo isso aqui também, né? Até um limite, obviamente, não vai ser literalmente preto. Mas nunca, perceba que é sempre assim, ó. Apenas a gengiva. Nunca fazer a divisão dos dentes. Porque isso torna o personagem meio que com uma distância entre um dente e o outro. A não ser que seja proposital. Perceba como é que eu estou segurando o pincel. Mesma coisa que eu fiz no olho. Peguei de cima, estou carregando a tinta para baixo. Por isso que está realizando o próprio contorno aqui embaixo já. Agora eu quero uma sombra aqui no centro. Conforme eu limpo o pincel, ele já vem com um pouquinho de água. E eu uso esse pouquinho d'água para fazer uma passagem. Pronto, em alguns lugares vai ser necessário ter essa passagem, quebrar um pouco a nitidez. Em outros lugares é interessante deixar nítido mesmo. Vou aproveitar ainda essa mesma cor. Vou fazer aqui agora. Vou usar esse violeta para passar aqui dentro. Olha só que interessante. Veja bem o que eu vou fazer. Só na pontinha do pincel. Olha só como é que ficou o pincel. Não vou passar ele assim, eu vou passar ele assim, ó, pegando a parte mais chata, né? Não a quininha, a parte mais chata do pincel. E vou fazer isso de uma única vez. Vai ser uma única passagem. Para quê? Se eu ficar passando várias vezes,
ele vai tirar o preto. Eu não quero que ele tire o preto. Quero que ele mantenha o preto. Vou fazer isso mais uma vez aqui nessa parte aqui agora. Vou novamente pegar o marronzinho, meio amarelado. Mais amarelo que marrom, na verdade. Porque já tem um tom de cinza aqui já, meio avermelhado. Então, amarelo aqui no caso é o que mais deve se destacar. Aqui no caso o marronzinho até mais avermelhado. Olhando para a imagem, talvez tenhamos que escurecer um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de preto nos olhos. Eu deixaria assim mesmo, achei bem interessante sim, mas talvez colocar um pouquinho mais de preto, destaca mais essa luz aqui. Os dentes também é a mesma coisa, talvez um pouquinho mais de preto, olha só, embaixo do nariz aqui principalmente. Como no caso aqui é só questão de usar o preto, eu vou deixar aqui o godê do lado, mas nunca faça isso, porque pode espirrar tinta no seu trabalho, tá? Pega bem líquido mesmo, antes ele ficar bem fraquinho do que ele ficar muito forte. Caso ficar muito forte, o que você vai fazer? Vai umedecer o pincel e vai dar uma demão aqui com o pincel bem úmido, para poder tirar esse excesso, porque aqui o interessante é deixar bem pouquinho. Os cantinhos aqui são menores ainda. A partir daqui eu já começo a dar um volume diferente. Por exemplo, do centro do olho, vamos colocar aqui, ó. No centro do olho, basicamente uma vertical. Vamos supor que aqui está o olho, a íris. Do centro do olho, uma vertical. Daqui para cá, eu já começo a criar uma curva. Estou exagerando aqui, mas para você entender. E aqui a mesma coisa. Tá? Daqui para cá a curva é assim, daqui para cá a curva é o contrário. Estou usando mais magenta, mas está misturado. Magenta com vermelho. Mas está mais puxado para o magenta do que puxado para o vermelho, porque o vermelho fica muito vivo, né? Bom, essa também é uma parte do processo que é bem simples. Eu vou pegar aqui, vou deixar algumas fitas recortadas. E vou usar aqui no caso qualquer tipo de folha. Eu vou usar, por exemplo, folha de rascunho, de estudo. Eu só preciso proteger a minha placa. Eu preciso proteger minha placa porque na hora de envernizar, o verniz não pode pegar na minha placa. Então eu vou simplesmente esconder ela. E vou fazer isso então ao redor do trabalho. Bom, envernizar você já sabe.
Basicamente uma distância de uma latinha. O papel está aqui, a mão está aqui. Comprimento de uma latinha. Lembre-se de colocar a sua assinatura.